Bom dia, nós vamos resolver o problema. A barra de aço mostrada na figura está confinada de modo a estar ajustada sem tensão entre dois suportes fixos, quando a temperatura é igual a 30 graus Celsius. Se a temperatura aumentar até 60 graus Celsius, determine a tensão térmica normal média desenvolvida na barra. Bom, então a gente tem aqui as informações sobre a barra. Nós não temos o comprimento dela, está sendo apenas aqui indicado que ela tem um comprimento L. Temos as informações da seção transversal, é uma seção transversal quadrada, 10 mm por 10 mm. Módulo de elasticidade dessa barra é 200 GPa e o coeficiente de dilatação térmica é 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Então, primeiramente, para a gente calcular essa tensão normal média, a gente deve imaginar que com o aumento de temperatura, essa barra vai se dilatar, ou ela vai tentar se dilatar, porque na realidade ela está fixa em dois apoios. Mas existem dois apoios nas suas extremidades que fazem com que ela não possa se dilatar. Então isso vai gerar tensões térmicas. Então, para resolver esse problema, a gente vai considerar que a barra vai se deformar livremente em uma das extremidades e que depois ela vai ser levada a ter um deslocamento zero pelo efeito de uma força de reação. Então, para fazer esse processo, a gente vai precisar de um desenho auxiliar. Pronto, está aqui o desenho auxiliar. Então, nesse desenho auxiliar, a gente considerou que a barra teria liberdade para se deformar devido à variação de temperatura. Então, a gente desenhou aqui ela se deformando e o deslocamento da sua extremidade a gente está chamando de ΔT. ΔT para associar com a variação de temperatura. Mas, como a gente sabe, essa extremidade dela está fixa, então ela não vai poder se deformar. A gente vai considerar esse aspecto da não deformação dela através do efeito de uma força de reação, que é exatamente a força de reação que essa estrutura fixa faz na barra. E para isso a gente vai precisar de um outro desenho auxiliar. Pronto, está aqui o outro desenho auxiliar. Então, nesse desenho auxiliar, nesse segundo desenho, a gente tem a força de reação F, representada aqui na figura, e essa força de reação vai causar um deslocamento delta, que vai ser igual e no sentido contrário ao deslocamento ΔT. Essa força de reação que vai aparecer aqui em cima, devido ao fato da barra tentar se dilatar, mas não conseguir, vai ser contrabalanceada por uma outra força de reação aqui embaixo. Então, a gente vai poder agora, a partir do momento que a gente definiu essa estratégia global, a gente agora vai poder escrever as equações que eventualmente a gente vai poder usar nesse problema. Então, vamos escrever essas equações aqui ao lado. Então, a primeira equação básica que a gente vai usar vai ser a equação que relaciona esses dois deslocamentos. Ou seja, a gente tem o deslocamento ΔT, que é exatamente igual ao deslocamento delta. Uma outra equação que a gente vai precisar é o cálculo desse deslocamento ΔT. Então, ele vai ser calculado pela multiplicação do coeficiente de dilatação, pelo comprimento da barra e pela variação de temperatura. E a outra equação é a equação do delta, devido à força de reação. Então, essa equação a gente estudou quando a gente viu carga axial. É a força vezes o comprimento da barra, dividido pela área da seção transversal e dividido pelo módulo de elasticidade do material. Então, agora a gente pode igualar essas duas expressões, fazendo uma outra versão dessa primeira equação. Então, a gente vai poder escrever alfa vezes R vezes ΔT igual a F vezes L dividido por A e dividido por E. Quando a gente escreve essa equação, a gente nota uma coisa que dá um certo alívio para a gente. O que é? A gente pode cortar esse comprimento. Então, a gente não vai precisar do valor do comprimento. Isso aqui é muito bom para a gente porque o comprimento não é dado do problema. E veja só uma coisa interessante aqui também. Nós temos nessa equação uma relação.
força sobre área. E força sobre área é exatamente a tensão, que é o que a gente precisa calcular. Então, a gente precisa calcular força sobre área. Então, vamos isolar esse termo, força sobre área, nessa equação. Então, a gente vai ter força sobre área, que vai ser igual a tensão, né? A gente pode logo escrever sigma, é igual a alfa vezes ΔT, vezes o E, porque a gente vai passar esse módulo de elasticidade para o outro lado. Então, veja só o que a gente fez. A gente considerou aqui o sigma, F sobre A, e a gente passou esse módulo de elasticidade para o outro lado. Então, ficou alfa vezes ΔT vezes o E. Então, essa equação aqui a gente pode, eventualmente, agora verificar se a gente tem condição de usar ela para resolver o problema. Então, vamos lá. A gente precisa calcular o sigma, que é a tensão normal média. O alfa nós temos, é dado do problema. A variação de temperatura nós temos, é dado do problema. E o módulo de elasticidade nós também temos, é dado do problema. Então, a gente tem sim elementos suficientes para calcular essa tensão. Então, a gente pode proceder com os cálculos, que é o que a gente vai fazer agora. Então, a gente pode escrever simplesmente a tensão sigma é igual ao alfa, que é dado do problema, igual a 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius. Então, vamos escrever aqui 12 vezes 10 a menos 6, multiplicado pela variação de temperatura, que é 60 graus menos 30 graus, é a temperatura final menos a temperatura inicial, vezes o módulo de elasticidade, que é 200 gigapascal. Então, para a gente colocar em pascal, a gente multiplica por 10 a nona. Então, veja só que em termos de unidades, vai dar tudo certinho para a unidade ficar a unidade de tensão em pascal. Porque a gente está usando o alfa com a unidade graus Celsius a menos 1. A variação de temperatura é graus Celsius, então a gente vai cortar aqui o graus Celsius dessa quantidade com graus Celsius a menos 1, ou 1 sobre graus Celsius dessa quantidade que é o alfa. E vai ficar então apenas o pascal como unidade, que é a mesma unidade do módulo de elasticidade. Bom, então quando você faz esses cálculos, usando a sua calculadora, você chega até o valor de 72 vezes 10 a sexta pascal, ou 72 megapascal. Então, esse é o valor da tensão normal que é devida ao efeito da dilatação térmica nessa barra. Então, veja que nós conseguimos resolver o problema com a aplicação da equação da dilatação térmica e da dilatação devido à força de reação que não deixa essa barra se deformar. Então, é isso. Eu desejo para você sucesso na solução dos outros exercícios. Até logo!